aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução à reprodução humana assistida. Então, a gente vai verificar alguns conceitos iniciais sobre a fisiologia reprodutiva do homem, da mulher, alguns processos de fecundação, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa área e possa depois entender como é que são feitas as técnicas, como é que são feitos os procedimentos e qual que é a importância dessa área nos dias de hoje. Então, vamos lá? Então, para começar, o que é a reprodução humana assistida? Então, essa área, ela consiste num conjunto de técnicas, num conjunto de procedimentos que vão ajudar aqueles casais que têm algum problema de infertilidade, né? Então, são casais que têm dificuldade na concepção, que não conseguem ter uma concepção espontânea. Essa infertilidade, ela pode ser tanto no sistema reprodutor feminino, quanto no masculino, né? Então, tanto o homem quanto a mulher podem apresentar alguma dificuldade nessa questão, e essa área ela tem apresentado cada vez mais importância, porque tem alguns estudos que mostram que cerca de 10% da população tem alguma questão relacionada à fertilidade. Então, essa área ela vai utilizar de diversas técnicas, de diversos procedimentos para conseguir auxiliar esses casais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de algumas técnicas que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então, a gente tem a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, e o congelamento de embriões, o congelamento de gametas. Então, conforme a nossa sociedade vai avançando, os casais têm optado por ter essa concepção, por tentar ter um filho cada vez mais tarde, né? Então, o desejo de parentalidade, ele tem aparecido cada vez numa idade mais avançada. Então, com isso, essa área da reprodução humana assistida, ela tem ganhado uma importância cada vez maior. Mas ela já existe, então, há muitos anos, né? Então, o primeiro bebê que foi concebido através dessas técnicas de reprodução humana assistida, através de uma técnica de fertilização in vitro, nasceu em 1978. Então, essa é uma área que já tem apresentado uma evolução há muitos anos. Então, a gente vai começar falando sobre o processo de fecundação. O que é o processo de fecundação? Então, é o processo que vai dar início ao desenvolvimento de um organismo, certo? Então, como é que se dá esse processo? Então, a gente vai ter um espermatozoide, que é um gameta masculino, que é uma célula que veio do pai do homem, e esse espermatozoide, ele vai se fundir com o óvulo, que é um gameta feminino, que é o gameta que veio da mãe, certo? Então, a fusão do espermatozoide com o óvulo vai originar um zigoto, que é, então, o início de um novo desenvolvimento, né? Então, esse zigoto, ele vai se desenvolver num feto, que vai se desenvolver num embrião, que vai virar o bebê. Então, com relação à genética, como é que a gente tem todas essas questões? Então, o gameta, né, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles são células M, certo? O que significa isso? Eles são células que possuem apenas um cromossomo de cada par, né? Então, como eles são células N, células haploides, a gente vai ter, então, a junção dos 23 cromossomos que o espermatozoide traz com os 23 cromossomos que o óvulo traz. Na junção, então, dessas duas células, para formar o zigoto, a gente vai ter os 46 cromossomos que todo ser humano tem, certo? Né? Na sua naturalidade, né? No seu estado sem nenhuma anormalidade cromossômica. Então, aqui a gente vai ter um zigoto com 23 pares de cromossomos, com 46 cromossomos, certo? Só que como é que acontece, então, a formação desses gametas? Como que surge tanto o espermatozoide quanto o óvulo? Então, esses gametas, eles surgem através de um processo que é chamado de gametogênese. Como é que acontece isso, então? A gente vai ter lá o organismo masculino e o organismo feminino, né? Então, aqui a gente tem as células germinativas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais
como é que acontece esse processo especificamente no homem e especificamente na mulher, mas resumidamente, só para a gente observar um pouco essa questão da genética, o que está acontecendo. Então, a gente vai ter uma célula no homem e na mulher, que é uma célula diploide, que é uma célula 2N, né? Então, ela tem 2 pares de cada cromossomo, ela tem 46 cromossomos. E na gametogênese, nesse processo que vai dar origem aos gametas, tanto masculinos quanto femininos, o que a gente vai ter é uma meiose. Então, nessa meiose, a gente tem uma redução do material genético. Então, a gente tem células diploides, células que são 2N, células que têm 2 pares de cada cromossomo. Essas células, então, elas vão sofrer um processo de meiose e vão reduzir o seu material genético. Então, elas vão, ao invés de ter 2 pares de cada cromossomo, elas vão ter apenas um cromossomo, certo? Então, ao invés de serem células 2N, elas vão ser células N. Ao invés de serem diploides, elas serão células haploides, tá? Então, é assim que a gente tem o processo de formação desses gametas, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. Então, visto, né, basicamente esse processo da fecundação, a gente vai começar a falar um pouquinho mais, então, sobre a fisiologia reprodutiva masculina. Então, aqui nessa figura, a gente tem a anatomia de vários órgãos, de várias estruturas, né? Mas a gente vai focar, então, naquelas que a gente vai falar mais ao longo tanto desse tópico quanto do próximo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, para começar, a gente vai focar no testículo. Então, o testículo é onde a gente tem a formação dos espermatozoides, é onde a gente tem a formação da testosterona, que é o principal hormônio masculino, né? E o testículo, ele fica aqui, então, no escroto, no saco escrotal. Por que isso acontece? Porque a gente precisa que ele fique numa temperatura controlada, né? Então, o saco escrotal, ele vai fazer com que o testículo fique numa temperatura um pouco mais abaixo. Ele serve, então, para proteção dos espermatozoides. Então, aqui no testículo, a gente vai ter a produção dos espermatozoides e do testículo, esses espermatozoides vão, então, para o epidídimo, que fica aqui, então, acima do testículo e é onde vai acontecer o armazenamento dessas células. Do epidídimo, os espermatozoides, então, eles vão passar, certo, por esse canal e aí vai acontecer todo o processo, né, então, de ejaculação, que vai acontecer durante o ato sexual feminino, masculino. E aí, o que vai acontecer? Esses espermatozoides, então, eles vão recebendo diversos líquidos, né, conforme eles vão passando por esse vaso deferente. Aqui a gente tem a vesícula seminal, que também vai adicionar alguns líquidos, vai adicionar alguns nutrientes para esses espermatozoides, né? Aqui, então, continuando o caminho dos espermatozoides, a gente tem a glândula prostática. Então, ela também vai adicionar diversos líquidos que são importantes para manter o pH dos espermatozoides adequados. Então, esses espermatozoides vão ser aqui, continuar o seu caminho, né, através do pênis, e aí eles vão ser ejaculados no momento do ato sexual, certo? Então, quando a gente for falar da fisiologia reprodutiva feminina, a gente aborda um pouquinho mais também. Mas esses são os principais órgãos que a gente precisa ter em mente para entender como é que acontece o processo da reprodução assistida, né? Porque o principal objetivo da reprodução assistida é simular aquilo que estaria acontecendo no ato fisiológico. Então, nesse slide, a gente vai ver um pouco de como é que vai acontecer a gametogênese masculina, né? Então, a gente já tinha comentado que os gametas masculinos são os espermatozoides. Só que como é que acontece, então, mais especificamente, esse processo de formação dos espermatozoides? Então, a gente vai ter lá uma célula germinativa primordial, certo? Que é quem vai dar origem a todo esse processo. Então, essa célula germinativa primordial, ela vai para os testículos e ela passa a se chamar espermatogônio. Tá? Então, essas células, elas vão passando por vários processos. Então, alguns processos são de ir para outro local, alguns processos são de divisão celular
e conforme esses processos vão acontecendo, essas células elas vão mudando de anatomia, vão mudando de fisiologia e vão adquirir novos nomes. Então, quando a célula germinativa primordial vai para os testículos, ela passa a se chamar espermatogônia. Essa espermatogônia, ela vai passar então por vários processos de mitose, tá? Então, relembrando, na mitose a gente tem uma célula mãe que vai fazer uma divisão celular e vai gerar duas células filhas iguais, certo? Então, aqui na mitose, a gente tem uma célula 2N dando origem a outras duas células 2N, idênticas à célula mãe, tá? Diferente da meiose. Então, na meiose, a gente tem uma célula 2N dando origem a uma célula N. Então, a célula filha, ela tem metade do material genético da célula mãe. Então, aqui as espermatogônias, elas vão sofrer diversas mitoses, vão continuar gerando células 2N. E o que acontece? Quando esse indivíduo atinge a puberdade, então através da ação de diversos hormônios, essa célula vai passar por algumas transformações fisiológicas e vai virar um espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai passar pelo primeiro processo de divisão meiótica, tá? Então vai passar pela meiose 1 e vai se passar a se chamar espermatócito secundário. Quando essa meiose se conclui, então quando conclui a meiose 2, o espermatócito secundário passa a se chamar espermátide. E a espermátide passa então por um processo de diferenciação em que ela se torna o espermatozoide, tá? Que aí é o gameta pronto para exercer as suas funções de gameta masculino realmente, né? De ter a fusão com o óvulo e poder gerar o zigoto. Então aqui a gente vai ver um pouquinho mais como é que é o espermatozoide. Então aqui a gente pode observar que ele tem uma cabeça, um meio e uma cauda, certo? Essa cauda é essencial para que aconteça a fecundação, para que aconteça a formação do embrião. Então, essa cauda é quem permite ao espermatozoide que ele tenha toda a sua movimentação, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter a ejaculação do sêmen ali na vagina e esse espermatozoide ele precisa percorrer todo o trato reprodutivo feminino até que ele consiga chegar no óvulo. Então, é essa cauda que vai fornecer os movimentos do espermatozoide para que ele consiga, então, sair lá do início da vagina, que é onde ele foi depositado, passar pelo útero, passar pelas tubas uterinas e chegar ali na ampola da tuba uterina, né, que é onde está o óvulo. Então, essa cauda é quem vai fornecer essa movimentação para ele. Aqui a gente tem no meio, em que a gente tem as mitocôndrias, né, então a gente tem várias estruturas que vão fornecer, por exemplo, energia para que esse espermatozoide consiga fazer essa movimentação. E aqui a gente tem, então, a cabeça do espermatozoide, tá? O que acontece? Aqui na cabeça do espermatozoide a gente tem o núcleo, que é onde tem os cromossomos, a gente tem a membrana plasmática e a gente tem aqui, na parte externa da cabeça, nesse início, o acrossomo. O acrossomo, ele é uma estrutura extremamente importante para a fecundação. Por quê? Então, vamos entender um pouquinho como é que acontece esse processo de entrada do espermatozoide no óvulo, né? Por quê? Porque a gente sabe, então, para que aconteça a fecundação, o óvulo, o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, ele vai fertilizar o óvulo. Como que acontece isso? O espermatozoide, ele entra dentro do óvulo. Quando acontece esse processo, a única parte do espermatozoide que vai entrar dentro do óvulo é a cabeça, tá? Então, aqui a gente vai ter os cromossomos, né? Que estão carregando o material genético. Então, eles vão entrar no óvulo. E o que vai acontecer, então, com esse acrossomo? Esse acrossomo, ele tem diversas enzimas, diversas substâncias que facilitam a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, né? Porque o óvulo também é uma célula. Então, ele tem ali uma membrana, ele tem ali uma zona pelúcida, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que são um pouco difíceis de penetrar. Então, o simples fato do espermatozoide encostar ali no óvulo não vai fazer com que ele consiga adentrar essa célula. Então, para que ele consiga realmente entrar dentro do óvulo, você precisa ter diversas enzimas que vão ali
facilitando, que vão ali meio que quebrando a zona pelúcida, quebrando a membrana, para que o espermatozoide realmente consiga entrar e aí consiga ter a fusão do material genético dessas duas células. Tá? Então, o acrossoma é uma estrutura extremamente importante, porque ele vai conter várias enzimas que vão auxiliar nesse processo da fecundação. Aqui a gente tem todos os hormônios, né, que vão auxiliar então nesse processo, que são essenciais para que a gente consiga ter a fecundação. Então, o homem, o principal hormônio que ele tem, o principal hormônio que tem efeitos, né, muito visíveis que a gente sempre ouve falar, é a testosterona. Então, a testosterona é realmente o principal hormônio masculino, tá? Onde que ele é secretado? A testosterona ela é secretada nas células de Leydig. Então, são células que ficam lá no testículo. E a testosterona ela é essencial para que aconteça a divisão das células germinativas. Então, ela é essencial para que aconteça a formação dos espermatozoides. A gente tem também alguns hormônios que atuam no homem, que é mais comum que a gente ouça falar eles primeiramente no ciclo feminino, né? Mas eles também atuam no ciclo masculino, na fisiologia masculina. Então, quais são esses? A gente tem o hormônio luteinizante, que é o LH, que é secretado na hipófise anterior e que vai estimular a secreção de testosterona. Semelhantemente, a gente tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, o FSH, ele também é secretado na hipófise anterior e ele vai ser importante para que as espermátides se convertam em espermatozoides. A gente tem também os estrogênios, tá? Que também participam da espermiogênese, da formação dos espermatozoides. Eles são formados a partir da testosterona e são estimulados pelo FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E por fim, a gente tem o hormônio liberador de gonadotropina, que é o GnRH, que é produzido no hipotálamo e que vai estimular o FSH e o LH. Então, a gente tem ali todo um ciclo de um hormônio estimulando o outro. Então, a gente tem toda uma regulação de feedback que vai acontecer nesses hormônios para que eles consigam exercer a sua função no trato reprodutivo masculino. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia reprodutiva feminina, né? Então, vamos começar revisando como é que é a anatomia do trato reprodutor feminino. Então, o aparelho reprodutor feminino, ele é composto basicamente pelos ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Então, os ovários, eles vão produzir os ovócitos, né? Que são os gametas femininos. Então, a gente chama esses gametas femininos comumente de óvulos, né? Mas o nome mais correto mesmo, cientificamente, é ovócito. A gente já vai explicar por quê. Então, a gente vai ter aqui os ovócitos, que vão se deslocar pelas tubas uterinas. E, caso eles sejam fertilizados por um espermatozoide, né? Esse encontro aconteceria aqui nas tubas. Então, caso eles se tornem um óvulo fertilizado, eles vão se implantar aqui no útero, certo? Então, esse embrião se implanta aqui no útero e vai se desenvolver em um organismo aqui no útero. Vai se tornar um feto, vai se tornar um bebê quando nascer. E como é que acontece, então, a formação desse gameta feminino, tá? Então, como é que vai acontecer isso? Acontece através de um processo que é chamado de ovogênese. Então, esse processo ele vai acontecer enquanto ainda estamos no período embrionário, né? Com as células germinativas primordiais. Então, essas células, elas vão migrar para o ovário e vão se converter em ovogônias, certo? Que é onde a gente tem aqui, então, esse começo do processo de ovogênese. Então, o processo de formação de gametas femininos, ele é um pouco diferente do processo de formação de gametas masculinos. Então, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, ao longo desse processo, a gente vai ter algumas células que vão parar no meio da meiose e que só vão continuar esse processo de divisão celular com a ação de determinados hormônios. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui, então, as ovogônias, que vão passar por um período de crescimento celular, tá? Então, elas vão crescer, entretanto, não vai acontecer meiose nenhuma, então elas vão continuar como células 2M, tá?
Então, elas passam por esse período de crescimento e elas vão se tornar ovócitos primários. Os ovócitos primários, eles vão começar o processo de meiose, mas eles não vão concluir. Eles vão ficar parados em prófase 1 até que a puberdade comece, tá? Então, eles vão ficar esperando a puberdade, por quê? Porque na puberdade a gente vai ter a ação do hormônio FSH, certo? Então, esses ovócitos primários, eles ficam aqui parados na prófase 1. Então, tudo isso aqui acontece antes do nascimento. Então, quando a menina nasce, ela tem cerca de 1 milhão de ovócitos primários. Quando ela atinge a puberdade, ela vai ter cerca de 300 mil ovócitos no ovário e apenas 400 a 500 vão atingir a maturidade, tá? Então, essas células, elas passam por um processo de apoptose programada. Então, isso vai acontecendo naturalmente, tá? Conforme o processo evolui, conforme a ovogênese continua. Então, quando a menina nasce, ela vai ter cerca, então, de 1 milhão de ovócitos, que vão passar para 300 mil, né, conforme esse processo de apoptose vai acontecendo, sendo que apenas 400 a 500 vão atingir a maturidade. Então, esses ovócitos que não vão amadurecer vão degenerar naturalmente, tá? Então, atingindo a puberdade, o que vai acontecer? A gente vai ter esse ovócito primário aqui, que vai concluir a meiose 1, certo? Então, o que acontece? A cada período menstrual, uma vez por mês, um desses ovócitos primários vai terminar a meiose 1, vai concluir a meiose 1 e vai se tornar ovócito 2, ovócito secundário, certo? Então, a gente vai ter aqui a formação desse ovócito e do primeiro corpúsculo polar, que vai, então, se degenerar, né? Lembrando, então, que a meiose, a gente tem uma célula 2N, que vai formar duas células filhas com metade do seu material genético. O primeiro corpúsculo polar e o ovócito. Então, o que vai acontecer? Esse ovócito secundário, ele só vai concluir a sua meiose 2 se acontecer a fecundação, tá? Então, uma vez por mês, a gente vai ter aqui esse ovócito secundário, que vai, então, né, durante a ovulação, durante o processo de ovulação, ele vai progredir para a metáfase 2, e ele vai permanecer na metáfase 2. Então, a gente vai ter aqui o ovócito secundário parado na metáfase 2. Essa metáfase 2 só vai progredir, então, essa meiose 2, ela só vai ser concluída se a gente tiver o espermatozoide entrando no ovócito durante a ovulação. Desculpa, eu errei. Eu vou começar de novo esse slide. Então, vamos ver como é que acontece a formação do gameta feminino, né? Como é que acontece a formação desse ovócito. Então, o óvulo ele é formado através de um processo que se chama ovogênese. Esse processo vai começar ainda durante o período embrionário com as células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, elas são células diploides, são células 2E. Quando essas células migram para o ovário, elas vão passar a se chamar ovogônias, mas elas continuam a ser células 2N. Então, só mudou o nome porque elas passaram para o ovário. Essas ovogônias, elas vão passar por um período de crescimento sem divisão celular, e aí elas vão passar a se chamar ovócitos primários, que ainda são células 2E, tá? Então, a única diferença aqui foi que elas cresceram, são ovócitos primários agora. Essas células, elas vão começar o processo de meiose, só que elas não vão terminar. Então, elas começam a meiose 1 e elas vão permanecer em prófase 1 até o início da puberdade, tá? Então, lembrando lá que a meiose, ela tem duas fases, duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, essas células, os ovócitos primários, eles começam a meiose 1, só que eles não terminam. Então, eles ficam parados em prófase 1 até o início da puberdade, até que a gente tenha a ação do hormônio FSH. Todo esse processo vai acontecer antes do nascimento ainda, tá? Então, o que vai acontecer? A cada período menstrual, um desses ovócitos primários vai concluir a meiose 1 e vai se tornar ovócito 2. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar
na metáfase 2, né? Então ele também não conclui ainda esse processo de meiose 2. Aqui o que a gente vai ter, né? Além da formação do ovócito, a gente vai ter a formação do primeiro corpúsculo polar, que é uma célula M, né? Então na meiose a gente vai ter essa divisão do material genético. Esse corpúsculo polar vai ser degenerado, que o que a gente vai focar é o ovócito secundário. Então, o ovócito secundário vai ficar ali parado na metáfase 2. Quando que esse ovócito secundário vai concluir a sua meiose? Ele só vai concluir a sua meiose se houver fecundação. Então, quando o espermatozoide entra no ovócito, quando acontece o processo de fecundação, esse ovócito secundário passa a se chamar óvulo, né? Então, aí sim a gente vai ter o gameta feminino se chamando realmente óvulo, tá? E aí, o que estimula esse processo a acontecer? O que estimula essas meioses? O que estimula essas divisões celulares? São os hormônios femininos, né? Então, aqui a gente tem principalmente esses três hormônios. Para começar, o GNRH, que vai estimular o FSH e o LH, que vai estimular o estrógeno e a progesterona, tá? Então, aqui a gente tem um ciclo atuando. Então, tudo começa lá no cérebro com o GNRH, que é o hormônio liberador de goranotropina, que é liberado pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele libera o GNRH vai agir lá na hipófise anterior e vai fazer com que haja secreção do FSH e do LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante, então ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos, tá? E o LH é o hormônio luteinizante, que vai estimular a formação do corpo lúteo. Então a gente já vai explicar o que é o folículo, o que é o corpo lúteo. Por sua vez, o FSH e o LH vão agir lá nos ovários e vão fazer com que os ovários secretem estrógeno e progesterona, que vão atuar, então, né, em todo o nosso ciclo e fazer com que a gente tenha o desenvolvimento do ciclo menstrual. Aqui, então, nessa figura, a gente vai demonstrar o que está acontecendo com essas questões de folículo, de ovócito, o que é tudo isso. Então, o que a gente tem aqui? O que é esse folículo? Tá? Então, o folículo nada mais é do que o ovócito, que a gente já comentou, que a gente já viu, envolvido por uma camada de células. Tá? Então, o ovócito envolvido por uma camada de células da granulosa é chamado de folículo. E esse folículo, conforme os dias vão passando, conforme o nosso ciclo menstrual vai acontecendo, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, ele vai passando por várias etapas. Então, é isso que essa figura está demonstrando aqui. Então, a gente começa com o folículo primordial, que se desenvolve e se torna folículo primário. Tá? Então, aqui a gente pode observar o folículo e dentro do folículo a gente tem o ovócito, certo? Então, esse folículo vai se desenvolvendo, ele vai gerando aqui umas bolsas de líquido. Aqui a gente continua com o ovócito no centro, tá? Aqui a gente tem o folículo antral, tem algumas figuras que demonstram esse estágio, tem outras que não, mas nada mais é do que o folículo com o antro, que é uma bolsa de líquido, e o ovócito. Tá? Então, o folículo vai se desenvolvendo e o ovócito vai se desenvolvendo também. Esse folículo, então, ele passa a se chamar o folículo maduro, certo? Aqui a gente tem o líquido folicular e conforme os dias vão passando, a gente vai tendo a ação dos hormônios, que a gente já vai mostrar ali no ciclo menstrual, né? Então, quando esse folículo está maduro, ele está pronto, a gente vai ter, então, o processo de ovulação. O que é a ovulação? É quando a gente tem a liberação do ovócito, né? Então, acontece lá, como a gente sabe, pelo 14º dia do nosso ciclo. Então, esse ovócito, ele vai ser liberado para que ele possa encontrar o espermatozoide. E esse folículo, o que acontece com esse folículo? Ele fica vazio, né? Ele perde seu ovócito que estava ali dentro. Como o folículo fica vazio, ele começa a se tornar corpo lúteo. Então, que é essa estrutura mais amarelada, com característica mais adiposa. Esse corpo lúteo, ele vai regressando, tá? Ele passa a se chamar corpo albicans, e aí, conforme esses hormônios vão se alterando de níveis, alteração do FSH, do LH, do estrógeno, da progesterona, a gente vai ter esse ciclo se
iniciando, tá? Então, aqui está mostrando um ovário, e isso aqui é todo o desenvolvimento dos folículos, todo o desenvolvimento dos ovócitos, que acontecem de acordo com os hormônios que são liberados no nosso corpo. Então, é aqui nessa figura que a gente tem essa representação de tudo que está acontecendo no nosso ciclo menstrual, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, a gente começa, podem ver, mais alto, mais elevado, com o FSH, que é o hormônio que vai estimular os nossos folículos, tá? Então, a gente tem o FSH, o LH, o estrógeno e a progesterona. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando os estágios do ovário, né? Então, aqui está mostrando como é que estão os folículos. Então, o folículo em desenvolvimento, o folículo maduro, o período fértil, onde vai acontecer a ovulação, o corpo lúteo e o corpo lúteo em regresso, que é o corpo álbicas. Então, a gente tem a fase folicular, que é o de desenvolvimento dos folículos, a ovulação, onde a gente tem a liberação do ovócito, e a fase lútea, que é a formação do corpo lúteo, né? Aqui a gente tem os hormônios, que eu já comentei, e aqui a gente está demonstrando um ciclo menstrual de 28 dias, né? Aquele padrão que a gente sabe que não é exatamente assim, que cada mulher tem o seu próprio ciclo, que ele pode ser um pouco maior, né? Um pouco menor. Então, depende de como é que está a ação desses hormônios, que são influenciados por diversos fatores, né? Então, o estresse, por exemplo, pode influenciar a secreção desses hormônios, dessas substâncias. Então, para fins didáticos, né? A gente coloca aqui 28 dias. Então, vamos começar ali no dia 1, tá? Então, supondo aqui que acabou de acontecer a menstruação. Então, como é que vai acontecer? Então, a gente tem aqui, no dia 1, a gente tem o FSH secretado em alta quantidade, tá? O que o FSH faz, então? Ele faz com que esse folículo se desenvolva, né? Então, o folículo começa a se desenvolver ali com a ação do FSH. O FSH, ele age lá nos ovários e faz com que a gente tenha uma secreção de estrógeno. Então, o estrógeno também é importante para que a gente tenha esse desenvolvimento dos folículos e dos ovócitos, né, que estão aqui dentro dos folículos. Então, conforme o ciclo progride, a gente chega aqui perto do período ovulatório, né? Então, a ovulação aconteceria ali no 14º dia. Para que essa ovulação aconteça, a gente precisa ter um pico de LH, tá? Então, tem esse pico de LH um pouquinho antes que a ovulação aconteça. Acontece a ovulação, então a gente vai ter a liberação desse ovócito para que ele encontre o espermatozoide, por isso que a gente teria aqui o nosso período fértil, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente teria, então, a segunda etapa do ciclo. Conforme a gente tem a ovulação, a gente começa a ter uma redução do FSH, uma redução do LH, uma redução do estrógeno, e quem começa a aumentar é a progesterona. Então, na segunda fase do ciclo, a gente tem um predomínio da progesterona, que é quem vai fazer com que a gente tenha a formação desse corpo lúteo e esse corpo lúteo em regresso, tá? E aí a gente tem, então, com essa redução do estrógeno, a progesterona também começa a cair. Quem que aumenta? O FSH e o LH, né? Porque, então, a gente tem um feedback negativo nesse caso. Então, como é que acontece essa regulação dos hormônios? Se a gente tem o FSH e o LH estimulando o estrógeno e a progesterona, o que acontece? O FSH e o LH fazem com que haja um aumento do estrógeno e da progesterona. Se o estrógeno e a progesterona estão altos, o FSH e o LH diminuem, porque não tem por que eles estarem mais altos, secretando muito, porque o estrógeno e a progesterona já estão ali. Só que quando o estrógeno e a progesterona começam a cair, o nosso cérebro entende, opa, peraí, o estrógeno e a progesterona estão caindo, então a gente tem que começar a voltar a secretar FSH e LH. E é isso que acontece então, né? A gente tem ali esse feedback do ciclo. Então, o estrógeno e a progesterona caem, o FSH e o LH voltam a aumentar para que o ciclo continue, né? Para que o ciclo reinicie. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando um resumo, tá? Porque o que acontece, né? O ciclo ele é muito complexo. Então, a gente viu ali que tem muitos hormônios, muitas fases, muitas coisas acontecendo. Então, realmente é um pouco complexo de entender. Então, aqui nesse slide, eu coloquei as principais informações, tá? O que realmente é importante saber
para que a gente consiga entender como é que acontecem essas técnicas da reprodução assistida depois. Então, aqui está um resumo do que é mais importante, tá? Então, o que a gente precisa saber? Então, a gente começa com o hormônio FSH, que é o hormônio que vai fazer a maturação desses folículos. Esses folículos começam a amadurecer e começam a produzir estrogênio. Aí, conforme o ciclo progride, a gente tem um pico de LH, que é o hormônio luteinizante. Com esse pico de LH, a gente tem a ovulação, a liberação do ovócito. Depois da ovulação, a gente começa a ter a formação do corpo lúteo, né? Que é o folículo ali se desenvolvendo no corpo lúteo. O corpo lúteo começa a secretar progesterona. Conforme o corpo lúteo evolui, a gente tem uma redução da progesterona e do estrógeno, certo? Se a gente tem uma redução da progesterona e do estrógeno, o nosso cérebro entende que precisa começar a produzir FSH e LH de novo. E aí a gente tem o início do ciclo, certo? Então aqui a gente está mostrando como é que acontece essa liberação dos ovócitos, né? Então aqui a gente tem um trato reprodutivo feminino, com a vagina, com o útero, com a tuba e com os ovários. Então aqui dentro dos ovários a gente tem os folículos, ó, acontecendo o amadurecimento dos folículos, a liberação do ovócito. Então aqui vai acontecer a formação do corpo lúteo e o início do ciclo novamente. O que acontece então? Durante a ovulação, a gente vai ter a liberação desse ovócito. Esse ovócito é captado pelas fímbrias aqui das tubas uterinas e ele começa a caminhar aqui pela tuba uterina, né? Então tá, o ovócito foi liberado e o que vai acontecer? Então aqui a gente tem mais uma figura do útero, tá? Então aqui, como eu estava mostrando, a gente tem a formação do corpo, a formação do desenvolvimento do folículo, né? Então o folículo ele vai se desenvolvendo, acontece então a liberação do óvulo durante a ovulação. O que vai acontecer então? O ovócito é liberado aqui nas tubas uterinas e ele vai ficar aqui nas tubas uterinas para encontrar os espermatozoides. Então, os espermatozoides que entraram aqui pela vagina, passaram pelo útero, passaram aqui pela tuba, encontram o ovócito aqui na ampola da tuba uterina. Então, esse espermatozoide ele consegue penetrar o ovócito e acontece o processo de fecundação. Com isso, esse zigoto, né, esse embrião, ele vai caminhando então pela tuba uterina, rolando, na verdade, pela tuba uterina, e enquanto isso começa a acontecer as clivagens que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, esse embrião, ele chega aqui no útero, no estágio de blastocisto, e ele vai se implantar aqui, certo? Coisas que a gente também vai ver com mais detalhes nos próximos tópicos. Então, em resumo, o que a gente viu hoje que a gente precisa saber para entender as técnicas de reprodução humana assistida? Então, a gente viu a importância da reprodução assistida por causa do aumento de casos, né, de infertilidade que a gente tem tido. A gente falou um pouco sobre o histórico, então, né, sobre como essa é uma área que já existe há muitos anos, lá desde 1978 a gente já tem um bebê que nasceu por meio de fertilização in vitro. E aí a gente revisou alguns conceitos do sistema reprodutor masculino, alguns conceitos do sistema reprodutor feminino, para conseguir entender como é que acontece a fecundação, como que o ovócito é fecundado pelo espermatozoide para gerar, então, aquele óvulo fertilizado que vai se desenvolver no embrião, que vai se desenvolver no feto. Então, era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, o e-book está explicado tudo bem resumidinho. Eu também elaborei um questionário para que vocês consigam exercitar esses conhecimentos. E bons estudos!